Galera, por que day trade é tão difícil para quem tá, principalmente para quem está iniciando? Eu listei alguns motivos pelos quais a maioria das pessoas perdem dinheiro no day trade e basicamente é alguns motivos um tanto quanto óbvios, né? Por exemplo, nós abrirmos uma farmácia, no meu caso, que sou farmacêutico, né, tem toda uma fiscalização, você precisa ter um farmacêutico presente, assinando por aquele estabelecimento, você precisa cumprir todas as normas vigentes, bombeiro, licença, Anvisa, Alvará, prefeitura, você precisa ter grana alta, você precisa alugar um ponto, tem toda a burocracia e, obviamente, você precisa ter expertise no ramo de varejo, senão você vai perder grana. No mundo do trade, você precisa de apenas R$ 100, R$ 200, R$ 1.000, uma conta na corretora e um computador com internet, mais nada. Então, essa facilidade faz com que perdamos dinheiro no início. É quase como regra que todo trader vai perder grana no início. Então, o fácil acesso ao mercado é um motivo pelo qual a maioria perde dinheiro. A falta de um método claro, né, justamente porque não tem bagagem suficiente para estar operando e a gente quer operar justamente porque a gente provou, né, do mercado, provou da vitória e da perda, e aí já entra um ciclo vicioso. E um dos fatores principais também eu diria que a galera adere a psicológico muitas vezes, mas na maioria dos casos, esmagadora, na maioria das vezes de forma esmagadora, o, o método do trader que é ruim. Ademais, não basta ter um ótimo método de trade. Nesse vídeo que eu vou rodar aqui agora, eu vou exemplificar o seguinte. Quero dizer que se você perdeu o timing da operação, basicamente você perdeu o dia e aquilo ali te gera um nervosismo a mais e isso pode te frustrar um pouco. Aqui tinha um cenário que eu já havia lido o cenário todo, macro, havia saído notícias, eu já havia interpretado o contexto e já tínhamos uma tendência, um movimento de baixa. Porém, o mercado fez um movimento que eu não esperava, o que eu estava esperando não ocorreu, entende? E eu vou rodar aqui para vocês verem. Aqui é o pregão de hoje, né, 18 de janeiro de 2024, quinta-feira. A gente vinha da terça-feira no mercado descendente, na quarta-feira, que foi ontem, o mercado lateralizou essa região de mínima aqui, e hoje o mercado ficou sambando nessa região da média de 200, né? Abriu com gap de alta, porém com os dados do desemprego nos Estados Unidos, né, que foi menor, então tem mais gente empregada nos Estados Unidos, favorecendo a valorização do dólar e a desvalorização da bolsa, né? Justamente porque a moeda interna deles valorizou, então os estrangeiros tiraram a grana da nossa bolsa. Então já tinha feito essa leitura, o mercado caiu, então eu já sabia que o mercado ia para baixo. Eu não gosto de fazer vendas em topos de forma antecipada, entende? Justamente por vários motivos a gente estava em cima dessa média de 200, então simplesmente o preço poderia estourar e dar continuidade ou início de um movimento baixista. Até essa região poderia engrenar um movimento de alta, região de 50% da perna de alta aqui. O mercado caiu, tocou o ajuste e a gente pensou o seguinte, bom, agora eu tenho uma direção, né? Agora eu tenho uma tendência clara de baixa. Porém, a gente esperou o mercado se acalmar, arriscar, né? O mercado riscou bastante e nos disse que era uma tendência clara de baixa. Aqui ele veio, né? Testando essa região baixa aqui. Sempre quando a gente está nessas regiões mais baixas, muitos iniciantes tendem a comprar. Mas esquece que o preço tende a retomar aquela tendência, pelo menos após a primeira correção. Veio a correção, eu queria uma correção mais profunda, mais alta, um preço mais favorável para eu vender. Veio essa correção com essa barra em forma de doji, com a sombra superior grande, porém sem corpo, né? Eu não entrei, não tive coragem de entrar. Fiquei de fora desse trade. O mercado derreteu, boom. Ó, o mercado derreteu. Essa quantidade aqui já era suficiente para um bom trade, né? 3 barras aqui já tinha dado 300, 400 pontos, 350 pontos. Mas a pressão estava toda na venda, justamente por causa dos dados econômicos. E aqui nesse horário estava prestes a sair a estoque de petróleo. E também foi um dado que favoreceu o dólar. E aí o mercado derreteu. Então, o ponto que eu quero chegar é, não basta você ter uma direção e ver o mercado caindo se você não acerta o time do trade, entende? Quando a gente é iniciante, a gente não preocupa muito com o risco. A gente simplesmente vende essas barras, vende aqui, vende em qualquer lugar. Tá vendo o mercado caindo, a gente tá vendendo e por sorte a gente ganha dinheiro. Quando a gente apanha muito e entende que você tem que pensar
num método protetivo, num escudo, né? Ó, percebe que eu deixei uma ordem alocada de venda acima para ver se a barra testava lá. Não testou. Percebe que eu perdi novamente o time dessa barra. Então é um trade que eu ia estar correndo atrás do mercado. Eu teria que vender a qualquer momento aqui, ó. E nem sempre é o melhor lugar você vender baixo, numa tendência já baixa, entendeu? Eu sabia que teria tudo para cair, né? Continuar caindo. Porém, não tinha como eu executar uma venda aqui, entende? Ou nessas regiões, ó. Então eu perdi o timing dessa venda aqui. Essa barra aqui não foi tão boa. Eu não consegui realizar uma venda no fechamento dela. E aí o mercado está cada vez mais complexo, né? Ele cai, mas cheio de presença de compra, muitas sombras inferiores. Então a gente tem que saber manejar. Não é porque é um dia de tendência de baixa que é um dia fácil. Muita gente fala, é só vender. Depois que acontece, realmente era só ter vendido. Mas olha o tanto de sombra inferior que tem aqui, o tanto de pressão cumulativa de compra que tem aqui. Gente tentando jogar esse preço para cima e muito provavelmente mais coerente que seria era do preço realmente subir, testar essas regiões mais altas para depois voltar a cair. Porém, eu já tinha notado que o mercado tinha perdido o ajuste, veio testar o ajuste aqui como resistência agora, né? E aí derreteu em linha reta no canal estreito, né? De correções curtas e rasas. A primeira correção foi essa, eu esperava por um desconto maior, um fechamento da barra maior para me deixar num ponto mais favorável de venda. Então aqui o preço me deixou num lugar mais desconfortável, vamos dizer assim. Se eu tivesse com gerenciamento de risco ok, como eu estou operando alavancado, infelizmente eu não pude tomar esse risco. Se eu tivesse gerenciamento de risco ok, eu tomaria esse risco sem problema algum. E aí o mercado foi chegando em regiões mais baixas, perdendo volume, né? Já tinha presença de compra aqui. E aí fica uma coisa mais complexa, mais chata, né? O mercado ainda continuou derretendo. Então toda vez que ele fez essas correções pequenas, ele estourou para baixo. Quando ele está numa região baixa, cada vez que ele está mais baixo, fica mais inviável de nós vendermos esse tipo de barra, né? Então o trade do dia foi esse aqui, ó. Esse foi o trade do dia. Porém, se notarmos, ele veio de uma tendência forte de baixa, sem uma correção mais vantajosa para a gente, e simplesmente saiu derretendo em linha reta. Então, o intuito do vídeo de hoje é demonstrar para você que o time é o maior aliado do trader. Ele tem que estar atento, ele tem que já antevir, ele já tem que estar tudo mastigado, tudo elaborado na mente dele, já fez a leitura macro, já viu os indicadores, já está indicando a direção. E aí, quando vir o setup, ele tem que simplesmente executar. Aqui, por algum motivo, eu não executei. O motivo, na verdade, foi esse. Essa barra simplesmente não teve corpo de alta, né? E nem de baixa. E aí, nos deixou numa posição ruim. Beleza, turma? O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e valeu.